Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Sales e a nossa aula tema de hoje é um pouco mais sobre moléculas. Bem, as moléculas elas são constituídas por átomos. Como visto na aula anterior, as moléculas elas podem ser de dois tipos. São as moléculas homogêneas e as moléculas heterogêneas. As moléculas heterogêneas, elas são moléculas constituídas por átomos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui a molécula de água, uma representação de uma molécula de água. Um par de elétrons aqui sobressalentes, solitários ou não ligantes, e os dois átomos de hidrogênio. Como podemos perceber, nós temos o átomo de oxigênio central, que é o ligando, que é o átomo coordenado, e temos os átomos de hidrogênio que estão ligados ao de oxigênio, ou seja, nesta molécula nós temos mais de um tipo de átomo, sendo esta molécula uma molécula heterogênea. Também temos algumas moléculas homogêneas, porém aqui na nossa página de moléculas nós não temos essa molécula em questão, a molécula homogênea. Mas vou colocar aqui. Vamos entender que este átomo aqui e este átomo, eles são iguais. Sendo eles iguais, nós teríamos uma molécula homogênea, correto? Bem, dando continuidade. As moléculas, como dito anteriormente, elas são constituídas por mais de um átomo, ou seja, para ser uma molécula é necessário que tenhamos mais de um átomo envolvido na ligação, seja o átomo igual ou átomo diferente. Compreendido? Bem, eu vou acrescentar aqui um átomo. Ao fazer isso, eu obtenho uma molécula linear. Ok? Uma molécula linear qualquer. Se eu adicionar mais um outro átomo aqui de uma ligação diferente, peraí, o que aconteceu? Bom, eu fiquei com um átomo central e dois átomos aqui coordenados de forma distinta. Essa geometria que obtemos é uma geometria linear. Se eu te perguntar qual a distância linear, aliás, angular, entre este átomo e este átomo aqui, vocês podem me responder que é uma distância de 180 graus, pois a molécula é linear. E o máximo possível que estes átomos poderão ficar distantes um do outro é 180 graus, porque cada átomo deste aqui exerce uma força de repulsão sobre o outro, em equivalência de mesmo módulo, de igualdade de forças. Então, a mesma força que é exercida de repulsão daqui para cá é a mesma desse átomo aqui para esse. E dessa posição aqui para essa é a mesma dessa para essa, que é igual às de cima. Ou seja, as forças aqui de repulsão, tanto nessa parte superior, quanto inferior, quanto nessa região aqui, saindo fora da tela e para dentro da tela, nessa região aqui, ó, no eixo Z, elas se anulam, ok? É a distância máxima que eles podem ficar. Por exemplo, se eu colocar aqui o ângulo que eu tenho da minha molécula é 180 graus. Mas, professor, e se eu pegar e tentar diminuir esse ângulo aqui à força, o que acontece? Bom, quando você soltar, nós obtemos um ângulo ainda de 180 graus. E se eu acrescentar mais uma ligação? Bom, aí o ângulo ele varia, não é? Se você colocar 3, nós já temos uma geometria diferente. A nossa próxima geometria é uma geometria planar trigonal, ou seja, porque a forma aqui é um triângulo e ele é planar. Ou seja, se eu pegá-lo aqui, ó, e fizer isso, podemos perceber, ó, que ele é linha reta, ele não está curvado, ok? Não está curvado. Então, as forças de interação aqui de repulsão, elas exercem tal força de tal forma que o ângulo de maior distância entre todos esses átomos aqui, os três átomos envolvidos na ligação, é de 120 graus, exibindo uma geometria trigonal planar. Mas espera aí, se eu acrescentar mais um?
Bom, aí a história, a figura já muda de história, não é? Ela deixa de ser planar e passa a exibir uma geometria tetraédrica com um ângulo de ligação máximo entre cada átomo de 109,5 graus. Okay? Mas se eu acrescentar mais uma, bom, aí o ângulo passa para 90 graus e a geometria passa para bipiramidal trigonal. Mas por que bipiramidal trigonal? É simples, ó. Quantos átomos nós temos envolvidos aqui na ligação? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5, né? 5 átomos. Se eu te perguntar que figura formamos neste plano aqui, ó, é um triângulo. Então, que figura formamos nesse plano? Triângulo. E nesse aqui, um triângulo. Ok? Então, ela é bipiramidal de base triangular ou bipiramidal trigonal. Se eu acrescentar mais um, bom, a figura já muda um pouco aí. Se eu retirar, ó, tenho 90 graus. Acrescentando mais uma, eu continuo com 90 graus. Porém, a minha geometria já é octaédrica ou bipiramidal de base quadrada. Por quê? Olha aqui, a base seria essa daqui do centro. Ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, ligando os pontos, eu vou formar um quadrado. Desse quadrado, fazendo outras linhas até esse ponto aqui, eu tenho uma pirâmide. Ou seja, ela pode ser octaédrica ou bipiramidal de base quadrada, em que o ângulo máximo formado de ligação entre cada átomo aqui vai ser de 90 graus, o ângulo de maior estabilidade, tá ok? Bom, eu vou remover todos os átomos aqui, e deixar somente o nosso átomo central, e vou colocar outros tipos de ligação. Eu posso ter uma ligação simples, ligação dupla, ou ligação tripla no meu átomo, tá ok? Por exemplo, uma molécula homogênea, que é o caso do N2, que é o nitrogênio gasoso, ele possui uma ligação... Opa, não. Aqui, pessoal, desculpem, aqui não é o nitrogênio, porque o nitrogênio é constituído apenas por 2. Vamos fingir que estes dois átomos aqui eles sejam de nitrogênio. Vamos esquecer da cor, não é? Esquecer essa cor. Então, vamos dizer que estes dois sejam nitrogênio, ok? A ligação formada do nitrogênio para o outro nitrogênio é com uma ligação tripla. Essa ligação tripla é muito forte. E ela é de geometria linear, ok? Ela é de geometria linear. Vou removê-la. Se eu adicionar uma ligação dupla, a ligação dupla também é linear. Deixa eu remover. E se eu adicionar uma ligação tripla? Também é linear. O que podemos observar é o seguinte. Se eu tiver duas ligações simples, eu tenho molécula linear. Se eu tiver duas ligações duplas com dois átomos diferentes, ainda tenho uma geometria linear. Mas espera aí, e se em vez de for uma ligação dupla ou ligação pi, for uma ligação tripla? Bom, uma tripla ligação, ainda vou ter um ângulo máximo de 180 graus, como observado. Tá. Porém, quando eu tenho duas ligações duplas, aliás, duas ligações sigmas, ok? Nesse caso aqui, duas ligações sigmas, ou ligação simples ou covalente, o que eu obtenho? Bom, em uma molécula comum, essa aqui seria uma geometria linear. Porém, se eu tiver dois pares de elétrons, não ligantes, ou não compartilhados, ou solitários, eu vou ter uma geometria diferente. Eu vou ter uma geometria tetraédrica, ok? Cujo o ângulo máximo de ligação formado entre os dois átomos é de 109,5 graus. Mas, professor, por que é que agora os átomos estão formando 109,5 e não 180? Bem avaliado. Bem, vocês podem observar que aqui nós temos os pares de elétrons sobressalentes. Estes pares de elétrons, eles promovem uma repulsão
tá? Uma força de repulsão de natureza elétrica sobre os átomos envolvidos na ligação. Ó, tá vendo? Tem o 180. Acrescentei um par de elétrons, já diminuiu para 120. Vou acrescentar mais um, diminuiu para 109,5. O que eu posso observar é o seguinte: quanto maior a quantidade de pares de elétrons, maior será a força envolvida de repulsão nos átomos envolvidos na ligação. O par de elétrons exerce uma força de repulsão entre os pares de elétrons aqui e entre os átomos que estão ligados, tá ok? E essas forças de repulsão promovem o afastamento máximo e estável que eu possa obter na ligação, que nesse caso aqui é 109,5, concedendo à molécula de água uma geometria molecular tetraédrica, ok? Então, vou removê-los. Espera aí, professor. Os pares de elétrons, eles exercem força somente sobre ligações simples, sigma? Não. Os pares de elétrons, eles exercem força sobre qualquer tipo de ligação, seja ligação sigma, pi ou tripla, ok? Vou remover aqui, para vocês verem. Remover os pares de elétrons e vou adicionar duas ligações triplas. Se eu acrescentar um par de elétrons, eu vou obter um ângulo de 120, adicionando mais um par, um ângulo de 109,5. Tá ok? Então, a geometria obtida ainda é a tetraédrica com ângulo de 109,5 graus. Então, observamos que os pares de elétrons sobressalentes em uma molécula qualquer exercem uma certa força de interação de repulsão de natureza elétrica sobre os átomos coordenado à espécie atômica central, ok? Da molécula. Nós iremos observarmos também na nossa aula um pouco mais sobre moléculas, que nós temos moléculas de diferentes tipos, como é o caso aqui, ó. Eu tenho uma molécula da água, essa molécula aqui. Tenho uma molécula do dióxido de carbono, representado aqui, que possui, como visto anteriormente, um ângulo máximo de 180 graus entre os átomos coordenados ao átomo central. Temos também outras moléculas bem distintas aqui, como dióxido de enxofre, que possui 109,5 graus, aliás, 119 graus, porque ela tem um par de elétrons sobressalentes, que exerce uma força de natureza elétrica de repulsão entre os átomos. Temos a amônia também aqui, ó, moléculazinha bem interessante, bonita, que tem um ângulo máximo entre os átomos coordenados de 107,8 graus, com um par de elétrons sobressalentes. Temos também aqui, ó, bem interessante esse átomo aqui, que ele possui uma geometria diferente, não é? A geometria dele é a tetraédrica, ou geometria tetraédrico. Ele possui um ângulo máximo de 109,5 graus e não possui par de elétrons sobressalentes. Porém, podemos perceber aqui o seguinte, que os átomos em questão eles também exercem forças de repulsão de natureza elétrica entre si, ficando a uma distância máxima de 109,5 graus. Uma outra aqui, que eu posso colocar aqui para vocês, seria esta molécula. Esta molécula aqui ela possui um ângulo máximo de 120 graus. Como podemos perceber, ela forma um triângulo. Ela não tem um átomo em outro eixo, apenas no eixo X, como podemos citar aqui, tomar o eixo X como referência. E podemos afirmar que ela é uma molécula trigonal planar, porque ela é plana, ok? Bom, então, pessoal, a nossa aula de hoje no Acadêmicos foi essa, um pouco mais sobre moléculas. Qualquer dúvida, faça o seu comentário aí. Não esqueçam de dar o seu
joinha, porque é muito importante para nós. Estou despedindo de vocês. Bons estudos e até a próxima aula, queridos acadêmicos.